Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui. Pai, o homem não pode fazer nada. O homem não pode mudar ninguém. Mas o teu Espírito Santo pode, ó Pai. Ó Deus, eu não consigo usar todas as palavras necessárias. Mas Espírito Santo, eu sei que quando eu falar, eu sei que o Senhor vai estar trabalhando em cada coração. E ao final desse culto aqui, haverá cura, transformação e mudanças, para a honra e a glória do teu santo nome. Ó Pai, que apesar de mim, o Senhor faça, e o Senhor flua sobre este lugar. Ó Deus, não me permita atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, mas que o Senhor tenha liberdade aqui, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia então. Vamos lá em Atos, no capítulo 28. Atos capítulo 28, nós vamos ler alguns versículos. A partir do verso 8, Atos 28, a partir do 8. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Estou na NVT, diz assim o texto. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, diga assim, orou por ele. E diga assim, impondo as mãos sobre a sua cabeça. E diga assim, e o curou. O que Paulo fez com as suas mãos? Paulo impôs as suas mãos sobre ele, sobre aquele homem. E Paulo cura ele. O restante diz assim, o verso 9. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. E eu creio aqui que Paulo foi com as suas mãos tocando. E ele foi tocando vidas, assim como nós fazemos. E Paulo vai tocando pessoas. Agora eu queria te orientar dentro desse texto, para que você entendesse o que está acontecendo, que cenário, que momento que é esse. Paulo, meu irmão, havia pedido para ir a Roma, para se defender de acusações. E Paulo então foi colocado num navio, e Paulo era apenas um prisioneiro ali. E quando eles estavam navegando, chega, se eu não me engano, em bons portos, Paulo diz, não é bom que a gente saia daqui. Porque Paulo, como homem de Deus, como um profeta, ele sabia que algo poderia acontecer. Mas aquele capitão não dá ouvido, e ele começa a navegar. Logo depois, vem uma grande tempestade, e aquela tempestade é tão terrível, ela dura mais de 15 dias, eles não vêem o sol, eles não vêem a lua. Chega um momento que eles têm que jogar toda a carga daquele navio ao mar, para que eles pudessem tentar se salvar. Chega um momento, meus irmãos, que eles estão apavorados, eles não comem, eles estão ali diante de uma dificuldade terrível, o mar ainda revolto. E aí Deus aparece a Paulo e diz assim, o anjo do Senhor aparece a Paulo e diz, olha, nenhum desses homens vão morrer. Eu digo que nenhum desses homens vão morrer. E Paulo se levanta. Eu creio, meu irmão, que aquele navio aqueles homens não perderam a sua vida, porque havia um homem de Deus junto com eles. Meu irmão, às vezes a gente olha, e às vezes o desespero do meu coração é que famílias se acabam, porque faltou um homem de Deus, porque faltou uma mulher de Deus. Se na tua casa tiver um homem de Deus, se na tua casa tiver uma mulher de Deus, por causa desse homem, por causa desta mulher, Deus não vai deixar a morte chegar. Eu tenho convicção, meu irmão, que foi por causa de Paulo, porque Paulo estava ali, que aqueles homens não morreram. Porque Deus ainda tem um propósito. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus livra da morte, Deus livra de circunstâncias para que ela possa cumprir o propósito de Deus. Mas, meus irmãos, aquele navio, ele é arremessado contra as pedras. Aquele navio se arrebenta. Aqueles homens ali, eles se agarram a pedaços de madeira do navio. Aquele chefe, aquele comandante queria matar aqueles prisioneiros com medo de fugir. E Paulo diz, não, você não vai matar ninguém. Aqueles homens então agarrados àquelas madeiras, eles vão e eles chegam numa ilha. E olha o que diz o texto, lá no capítulo 28, no verso 1. Vamos só ler o 27, só para você entender melhor. Aqui,
42, 27, 42. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou os que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou a pedaços de pau do navio destruído. Assim todos chegaram em praia em segurança. Então esses homens chegam na praia. Capítulo 28, verso 1. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. Diga-se comigo, Malta. Então olha aqui, esses homens agora, eles estão com fome. Esses homens estão cansados, eles estão angustiados. Os que conseguem nadar chegam na praia. Os que não conseguiram se agarrou a pedaços de madeira e chegaram à praia. E era um tempo frio. Então além desses homens estarem molhados, com frio, a ponto de ter uma hipotermia, quando eles chegam na praia, o texto vai dizer assim, no verso 2, o povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos aquecer. Agora preste bem atenção. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa, diga assim, uma cobra, diga assim, uma serpente venenosa que fugia do calor ou do fogo, mordeu a mão de Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade que pertencia a Públio, a principal autoridade da ilha. 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aí eu vou ler para vocês agora o texto que eu li primeiro. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre de disenteria. Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre a sua cabeça e o curou. E os demais enfermos da ilha vieram a ser curados. Amém, meu irmão? Preste bem atenção. Entenderam a história? Entenderam o contexto? Então por onde que eu começo o texto? Eu comecei falando que Paulo usa as suas mãos para colocar a mão sobre o pai de Públio, que era como se fosse o prefeito daquela ilha, o homem mais importante, a autoridade. E Paulo cura o pai dele. E quando isso acontece, as pessoas vêm e Paulo também cura. Mas aí quando a gente volta, a gente vai entender que quando Paulo está ali na ilha, que eles chegam em terra, e que faz uma fogueira para eles se aquecerem, Paulo, ele vai pegar alguns gravetos, ou muitos gravetos, vários gravetos, para manter o fogo aceso. Mas quando Paulo está fazendo isso, a Bíblia diz que uma serpente que fugia do fogo, ela vem e morde o quê, meu irmão? Ela morde o quê? Ela morde a mão de Paulo. E é muito interessante isso, porque não foi a mão que Paulo usou para curar os enfermos, não foi? E é interessante que a serpente morde exatamente essa mão. Meu irmão, todas as vezes que nós lermos na Bíblia a palavra serpente, a serpente ela é uma figura de Satanás. A Bíblia vai dizer isso. A serpente vem em forma corpórea lá no jardim. O diabo vem em forma corpórea de uma serpente lá no jardim. A Bíblia em Apocalipse, no final eu vou ler com você, a Bíblia fala de Satanás e o chama de serpente. Então serpente na Bíblia é uma figura de Satanás. E o que está acontecendo aqui é que Satanás, ele sabia quem era Paulo. Satanás sabia da autoridade de Paulo. Satanás sabia do chamado de Paulo. E Satanás, ele se levantou para que o ministério de Paulo pudesse ser impedido. Porque Satanás sabia que aonde Paulo chegava, havia conversão. Quando Paulo escreve em Filipenses, aos Filipenses, e que ele está preso, ele escreve uma carta para a igreja. Ele diz assim: meus irmãos, os guardas que têm que ficar comigo, porque Paulo foi acorrentado junto aos guardas. E ele diz: os guardas que estão acorrentados comigo, que tem que passar o turno deles comigo,
todos eles estão se convertendo. A guarda pretoriana, como se fosse a guarda de elite, eles estão se convertendo. Aonde Paulo chegava, havia cura, havia salvação, havia restauração, havia libertação de pessoas cativas. E Satanás sabia disso. E Satanás agora, ele quer interromper exatamente na vida de Paulo esse ministério. Por isso que a serpente, ela não tem todo o conhecimento, mas Satanás, ele tem apontamentos, ele tem um entendimento. Agora, meu irmão, quando a gente olha isso, a gente vê Satanás ferindo exatamente as mãos de Paulo. E aquela cobra, aquela serpente era conhecida, que os moradores daquela ilha estavam esperando Paulo inchar e cair morto. Da potência daquele veneno, daquela serpente. Agora, é muito interessante que, quando a gente olha para esse texto, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Gênesis no capítulo 3, Deus falando, olha, vai nascer o filho da mulher. Ele vai pisar a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Lembra disso? Quando o próprio Deus diz que a serpente feriria o calcanhar daquele nascido de mulher. Meu irmão, se a serpente ela feriu o calcanhar daquele nascido de mulher que é Jesus. Se a serpente ela feriu as mãos de Paulo, saiba de uma coisa, a serpente ela vai te atacar. Olhe para o teu irmão e diga assim para ele, a serpente, ela vai te atacar. Quando a gente fala isso, quando a gente cita isso, eu tive irmãos que ficaram bravos comigo e disseram assim, pastor, você não pode falar uma coisa dessa. Mas eu fiquei pensando hoje, antes de vir para cá, que se o próprio Jesus foi atacado, se o próprio apóstolo Paulo foi mordido pela serpente, quem dirá nós, meus irmãos? Nós estamos falando de santos homens. Nós estamos falando de homens cheios de autoridade. Se em algum momento nós não fomos atacados, nós seremos atacados pela serpente. Porque assim como a serpente sabia do projeto que havia na vida de Paulo, e o que aconteceria desse ministério, desse chamado, Satanás sabe que se você se dispor a ser usado nas mãos de Deus, o Satanás sabe que vidas serão salvas, que vidas serão transformadas, que pessoas serão curadas através da sua vida. Satanás sabe disso. Satanás sabe, meu irmão, que se você falar, Deus usa a minha vida, Deus, eu estou aqui para servir. Satanás sabe que casamentos serão restaurados através da sua vida, pessoas que estão perdidas serão transformadas através da sua vida. Então, se Satanás, ele sabe, em algum momento Satanás vai tentar ferir a cada um de nós. Mas quando nós olhamos para isso, meu irmão, eu queria que você atentasse para algumas coisas. Satanás conhece o teu potencial. Satanás sabe do potencial de cada um de nós nas mãos de Deus. Talvez você diz assim, pastor, eu não tenho talento. Pastor, eu não tenho nada. Meu irmão, qualquer pessoa, ouça o que eu vou dizer, qualquer pessoa que se dispor nas mãos de Jesus, qualquer pessoa que falar, Jesus, usa a minha vida, e viver na dependência do Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa pode ser usado de forma sobrenatural. Meu irmão, tudo indica que Paulo não era um bom pregador. Paulo não era eloquente. Paulo não tinha eloquência de ministrar. Paulo era um homem sim de conhecimento, sim com muita cultura. Mas Paulo, o que fazia a vida dele diferente é que Paulo era um homem que vivia na dependência do Espírito Santo. Quando lá na frente em Atos, os apóstolos foram diante de autoridade, meu irmão, as autoridades olharam para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos e disseram assim, verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus, porque são homens simples, são homens sem tanta cultura, sem conhecimento, mas as palavras deles saíam com autoridade. Por quê? Porque qualquer pessoa que se colocar nas mãos de Deus, Deus pode te usar de forma poderosa. Você crê nisso? Diga aleluia.
Então Satanás conhece o teu potencial. E se ele conhece o teu potencial, ele vai tentar te parar. Escute o que eu vou dizer. Satanás tentou parar a Paulo. Satanás tentou parar Paulo. Satanás vai tentar te parar. E a verdade é que muitas vezes nós somos atacados nesse momento. Agora, que momento que a serpente ataca Paulo? Meu irmão, é num tempo de vulnerabilidade. Paulo já está cansado, com frio. Paulo, meu irmão, já está aqui num tempo de debilidade, tanto debilidade física. Paulo está cansado, com fome, e nesses momentos de vulnerabilidade, Satanás, ele vai te atacar. Meu irmão, Satanás está esperando um momento. Satanás está esperando um momento para que ele possa te atacar, para que ele possa atacar a sua vida, para que ele possa atacar a sua casa, nos momentos mais cansados que você estiver, nos momentos em que tua mente estiver passando por batalhas, é nesse momento que Satanás vai tentar ferir a tua mão. Ele quer te parar. Você pode me ajudar a pregar? Olha para o teu irmão e diga assim: Satanás quer te parar. E ele quer te paralisar, meu irmão. Quantas pessoas que foram mordidos por essa serpente? Quantas pessoas, e a pergunta é: pastor, quais áreas da minha vida que Satanás vai buscar me atacar? Satanás vai buscar primeiro atacar as suas emoções e a sua mente. Tem muitas pessoas que têm sido atacadas na mente. Tem muitas pessoas que têm sido atacadas aqui. Satanás, ele fica martelando: ninguém gosta de você. Satanás fica martelando, se você tem uma rejeição dentro de você, Satanás fica martelando. Então ele vai atacar a tua mente, porque quando Satanás consegue plantar uma semente, um pensamento na tua mente, ele consegue te paralisar. Satanás vai tentar atacar as suas emoções. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas feridas, Satanás, ele vai tentar te paralisar através disso. Quais áreas, pastor, Satanás vai tentar me atacar? Ele vai tentar atacar a sua família. Ele vai tentar atacar a tua saúde. Ele vai tentar atacar a tua situação financeira. Como é difícil nós lidarmos, meu irmão, com momentos em que a situação financeira está muito difícil. Em que talvez venha o desemprego, venha a cobrança, venha as dívidas. Como que é difícil para a gente lidar com isso. A gente lidar com amanhã. A gente olhar para o orçamento e ver que as coisas não estão dando. E aí, muitas vezes, Satanás está atacando nessas áreas. E sempre lembre que o objetivo dele, quando ele vem com esse ataque, é te paralisar. Eu não quero te perguntar nessa noite: você é alguém que tem se levantado? Você é alguém que, mesmo diante de ataques, mesmo diante de lutas, mesmo diante de batalhas, você tem conseguido se levantar? Ou você sente que você se paralisa? Você sente que você se levanta e Satanás vê que você se levantou, ele já te ataca e você então cai dentro do mesmo buraco. Você tem conseguido servir pessoas? Você tem conseguido abrir o teu coração? Satanás, ele ataca com mentiras. Quantas mentiras que Satanás ataca, quantos enganos que Satanás ataca as mentes. Agora, eu estava no Pastor Ivo, cheguei lá de manhã, domingo de manhã, ele estava com a tipóia. Falei: pastor, machucou o ombro, o braço? Ele falou: não, fiz um cateterismo. Tinha 5 veias entupidas no meu coração. 5 veias. E a médica que me atendeu falou: você tem que parar agora. Você não pode fazer mais nada, você não pode pregar, não vai para a igreja, não faz mais nada. E o pastor Ivo, meu irmão, é um homem de oração. O pastor Ivo me levou e eu pude conhecer o quarto de oração. Ele tem um quarto que ele construiu só para oração. Ele tem um tapete, ele tem um chofar, ele tem o sonzinho dele, os livros dele, tudo ali. E ele me mostrou, pensa num homem de oração. Uma igreja em que a glória de Deus é muito palpável assim. E eu achei interessante que ele me contou aquilo.
E a igreja não sabia, porque vários irmãos começaram a perguntar a mesma coisa. E ele começou a falar e eles não sabiam. E ele, meu irmão, quando recebeu o diagnóstico de que ele deveria parar, ele não poderia mais pregar, ministrar isso agora, 15 dias atrás. Ele começou a orar, dizendo: Deus, me ajuda, Deus, eu tenho um chamado, Deus. E num culto, um irmão foi até ele e disse assim: Deus, ele não tinha contado para ninguém, Deus está tocando a tua vida, Deus está te tocando agora, e Deus está te curando. E ele disse que ele começou a sentir uma dor, exatamente desse lado, e a dor se intensificou, e aquela dor sumiu. Então ele volta lá na médica, a médica já havia pedido para ele parar tudo, para ele não fazer mais nada, e ele volta na médica, e quando a médica pega o exame para que possa prosseguir com o que deveria fazer, ela olha e diz: tem alguma coisa errada, porque o teu coração está como o coração de uma criança, você não tem nada. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Você pode aplaudir mais forte ao Senhor Jesus? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Satanás tentou pará-lo, Satanás tentou paralisá-lo, mas você vai entender porque eu estou contando esse testemunho aqui. Satanás está tentando te parar, ou ele já te parou, mas o nome de Jesus, você vai se levantar hoje, e pessoas serão tocadas através da sua vida, porque todo veneno da serpente será aniquilado em nome de Jesus. Ele está tentando te parar, mas ele não vai te parar. Ele está tentando te parar, mas isso me chamou a atenção. E eu já pude ver na mesma semana, pastor Ivo ministrando, orando, pregando. Satanás tentou paralisá-lo, mas às vezes a gente pergunta assim: por que Deus permite isso? Porque Deus quer mostrar que Ele é Deus. Deus quer mostrar que o poder de Deus está acima do poder do diabo. Deus quer mostrar que existe um poder sobre a nossa vida que está acima do poder de Satanás. Agora, a pergunta que a gente faz é: quando isso acontece, o que Paulo fez, meu irmão? O que fazer quando a serpente nos morde? E você começa a perceber o veneno entrando no teu coração. Porque quando o veneno da serpente entra, ele vai produzindo desânimo. Aí você começa assim: sabe, pastor, eu quero entregar meu ministério. Isso é efeito do veneno da serpente que começou a circular. Quando o veneno da serpente começa a entrar, você vai paralisando a tua vida de oração, a sua vida com Deus, o teu chamado, o teu ministério, e você vai adoecendo, e você vai percebendo que o teu coração, a tua mente, aquilo está adoecendo. O que Paulo faz, meu irmão? Projeta para mim, fazendo um favor, o capítulo 28, verso 4. Preste bem atenção. O que fazer quando a serpente nos atacar? Eu vou te dar aqui, meu irmão, através da palavra de Deus, lições. Porque a serpente, se ela te mordeu, esse veneno não vai cumprir o propósito dele. No nome de Jesus. Preste bem atenção. O verso 3 diz assim, vamos para o verso 3. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos, diga assim comigo, um monte de gravetos, e os colocava no fogo. Então vamos ler de novo, diga assim: enquanto Paulo juntava um monte de graveto e os colocava no fogo. Então preste bem atenção, pastor, como que a serpente não vai conseguir me paralisar? Como que eu posso vencer isso? Primeiro, a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo, ele está pegando um monte de graveto para colocar onde? No fogo, meu irmão. O que isso aqui representa? Se a serpente é uma figura de Satanás, a fogueira é uma figura da tua vida de oração, da tua vida com Deus. Fogo na Bíblia, meu irmão, fala da presença de Deus. Lá no livro de Levíticos, havia uma ordem para o sacerdote. Todos os dias ele deveria retirar a cinza do altar e manter o fogo aceso. E a palavra de Deus lá para o sacerdote é: arderá o fogo no altar continuamente. Paulo está pegando gravetos para quê? Para manter o fogo aceso. Preste bem atenção.
Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa fugia. Da onde, meu irmão? Fugia da onde? Então preste bem atenção que eu vou te dizer a primeira lição dessa noite. Satanás não gosta de fogo. Se você tem um monte de dom, se você canta bem, se você prega bem, se você tem um monte de conhecimento, sabe o que isso significa para Satanás? Nada, ele não tem medo disso. Você pode cantar muito bem, ele não tem medo disso. Você pode tocar muito bem, ele não tem medo disso. Você pode pregar muito bem, ele não tem medo disso. Você pode ser usado até, ele não tem medo disso. Mas tem uma coisa que Satanás não consegue chegar perto. A Bíblia diz que a serpente fugia do fogo. Tem uma coisa que Satanás não consegue chegar perto. É quando existe fogo, porque ele foge do fogo. O problema é que muita gente às vezes tem sido atacado. Existem muitos demônios, preste bem atenção. Existem muitos demônios rodeando a casa, a sua casa. Porque existe frieza ali, porque não existe fogo aceso, porque não existe um altar aceso, porque não tem um altar queimando. Mas a Bíblia diz que Paulo estava pegando um monte de gravetos e ele colocava esses gravetos no fogo. Paulo não deixou o fogo se apagar. Eu quero dizer uma coisa para você: se você parar de orar, se você parar de alimentar o fogo, você já está ajudando 80% o diabo. Se você não orar, se você não juntar gravetos e manter o fogo aceso dentro da tua casa, 80% do trabalho que Satanás teria para te destruir, ele não vai ter, porque você já ajudou. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando Satanás vem, e ele vem para destruir, a destruição de Satanás é grande, ela é dolorosa. A destruição que Satanás causa na família, no casamento, na vida, nas emoções, é muito grande. Meu irmão, os demônios têm que olhar para a tua casa e ver um fogo queimando. Satanás tem que olhar para a tua casa e ver que todos os dias você pega um monte de graveto e você vai lá e você mantém o fogo aceso. Grave essa palavra. Pessoal da mídia, me ajuda, faz um folder aí depois. Se você apagar ou deixar o fogo se apagar, você está economizando 80% do trabalho que Satanás teria para te destruir. A Bíblia é muito clara. A cobra venenosa que fugia, da onde, meu irmão? Do fogo, do calor. Ele não foge se você é um grande conhecedor de alguma coisa. Ele foge de onde tem fogo. Então a primeira lição é: mantenha o fogo aceso na tua vida. Mantenha o altar queimando. Mantenha, meu irmão, você, crente, tem que orar. Não existe crente sem oração. Você tem que orar. Agora, o segundo aqui, pastor, o que eu faço? Satanás, como eu disse, ele não tem medo de quem canta bem, de quem toca bem, de quem prega bem, de quem tem conhecimento. Satanás tem medo do fogo. Não deixa o fogo se apagar sobre a sua vida. Agora preste bem atenção. O texto continua dizendo: quando os habitantes da ilha, verso 4, viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino, embora tenha escapado do mar. A justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra aonde? Aonde que ele sacudiu? Paulo está travando uma batalha. Quando Satanás vem contra a tua vida, é fogo. A única coisa que pode vencer Satanás é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito. É lá, meu irmão, porque ele trouxe gravetos e aquele graveto estava queimando e o fogo estava queimando. A Bíblia diz que Paulo, ele chacoalha aquela serpente e joga ela dentro do fogo. Agora preste bem atenção no texto, eu quero encerrar com isso. Apocalipse capítulo 20. Projeta para mim Apocalipse capítulo 20. Lá, se eu não me engano, no verso
2, Apocalipse 20, se eu não me engano, 2. Diz assim: ele prendeu o dragão, o quê? O quê, meu irmão? Diga assim comigo: ele prendeu o dragão, a antiga, que é quem? Agora preste atenção. Então, Satanás, ele é a antiga serpente. Agora vá comigo lá no verso 10, do mesmo capítulo. O diabo que havia enganado foi lançado no lago de... Vamos lá, o verso 10 do mesmo capítulo, Apocalipse 20, 10. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de... Aonde que Satanás joga a serpente? Aonde, meu irmão? Ele chacoalha ela no fogo. Agora entenda o que eu vou dizer. O fogo do Espírito. Não se escandalize com o que eu vou te dizer. O fogo do Espírito que queima dentro de nós é o mesmo fogo de Deus que queima no inferno. Não é outro fogo. Entenda que o fogo que queima dentro de nós, ele nos dá vida. E esse mesmo fogo que queima dentro de nós, lembra que o que chamou a atenção de Moisés, meu irmão, lá no deserto? Da sarça que queimava e não... Existe um fogo que queima dentro de nós, ele não nos mata, ele não nos consome. Ele continua queimando. Mas esse mesmo fogo que queima aqui, ele destrói Satanás. Porque é o mesmo fogo de Deus. Meu irmão, nós precisamos ter o fogo de Deus no nosso coração. Agora eu queria encerrar com um texto. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria que a pastora me ajudasse aqui a orar. Jeremias capítulo 20. Profeta Jeremias capítulo 20, o verso 9. Que diz assim a palavra de Deus. Profeta Jeremias capítulo 20, verso 9. Olha aqui para mim um pouquinho, meu irmão. Olha aqui para mim. Jeremias, tem um outro livro que chama Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta conhecido como profeta chorão. Jeremias profetizou e Jeremias sofreu demais. Jeremias diz assim: Deus podia ter amaldiçoado o dia do meu nascimento. Jeremias está enfrentando muitas lutas. Jeremias pensou muitas vezes em desistir. O profeta Jeremias pensou muitas vezes em parar. O profeta Jeremias pensou muitas vezes em largar tudo. Mas Jeremias, no capítulo 20, no verso 9, diz assim: mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Você entendeu o que o texto está dizendo? Jeremias está dizendo assim, ó, eu tentei parar, tentei desistir, eu não queria mais prosseguir, mas ele diz: eu fui impedido, porque tem um fogo que arde meu peito. Existe um fogo que não me dá descanso. Existe uma chama da palavra. Existe um fogo do Espírito que queima e ele não me deixa parar. Meu irmão, quando você tem esse fogo queimando dentro de você, você não consegue parar. Quando você tem esse fogo queimando sobre a tua vida, você não consegue parar. Quando você tem esse fogo, meu irmão, preste bem atenção. Tem muita gente que está faltando fogo. Tem gente que o veneno da serpente está correndo dentro dele. Mágoa, sentimento, rejeição e um monte de coisa. Isso é veneno de serpente. Pastor, já pensou em parar? Já. Pastor, já pensou em desistir? Já. Por que você não parou? Porque eu sou como Jeremias, tem um fogo que arde no meu peito. Eu sou pastor há 19 anos, meu irmão. 19 anos que eu estou no ministério. E hoje é como se eu estivesse começando. É como se eu estivesse começando o meu primeiro dia, a primeira pregação. Por quê? Porque esse fogo se renova. Esse fogo queima. Se você está aqui, você diz: pastor, eu sinto que eu estou paralisado, eu sinto que eu estou parando, eu sinto que eu não consigo reagir, é um monte de ataque aqui na mente, é um monte de coisa.
Então quer dizer, nós vamos tacar fogo nessa serpente. Nós vamos tacar fogo, você não vai parar. Existe um fogo, meu irmão, escute o que eu vou dizer. Deus vai usar tremendamente a sua vida. Satanás, ele mordeu a mão de Paulo, a serpente morreu. E os moradores ficam pensando, olha lá, vai cair e vai morrer. Vai cair e vai morrer. Mas aqueles mesmos moradores que estavam esperando Paulo morrer, foram eles que foram curados pelas mãos de Paulo. A serpente mordeu, mas a mão de Paulo estava agora tocando, seja curado, receba. Meu irmão, erga a sua mão aqui, erga a sua mão. Eu quero dizer uma coisa, essas mãos aí que estão levantadas, essa mão que a serpente mordeu, ela será usada para restaurar vidas, pessoas, chamados. Se coloque de pé no seu lugar.